E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô de volta. Antes de iniciar o assunto que vocês já viram aí no título, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seu joinha, comenta aí embaixo, tá? Me segue lá no Instagram, lá eu tô postando um pouquinho assim da minha vida, entendeu? E vamos lá. A pergunta que eu tenho pra você é: o que você tem feito da vida? O que você tem feito para melhorar a sua vida? O que você tem feito para agregar na vida de outra pessoa? Porque, gente, eu vou contar aqui para vocês, mas eu já passei por essas fases. E eu conheço muitas pessoas que reclamam que não dá certo, reclamam disso, reclamam daquilo. E o que a gente está fazendo para mudar isso? Quais perguntas a gente faz para nós mesmos? Quais respostas a gente está dando? O que você tem feito para melhorar a situação que você se encontra hoje? Hoje a gente reclama, a gente tem uma casa para morar, a gente tem um sofá para sentar, tem uma cama para dormir, um teto sobre a gente, mas a gente nunca está satisfeito. A gente vive reclamando. E o que a gente tem feito para mudar? O ser humano, quanto mais ele tem, mais ele quer. Há alguma coisa de errado nisso? Não há. Você querer ter uma vida boa, uma vida financeira boa, poder pensar, eu quero comprar isso, ter condições de comprar. Mas reclamar vai adiantar? Você reclamar que você não tem um celular bom, vai fazer cair um celular do céu na sua mão? Eu te pergunto, o que você tem feito? O primeiro passo para mudar tudo isso vem de dentro de você. Não adianta eu reclamar que meu celular não é bom, que minha casa não é bonita, que a tinta tá ruim, que eu tenho que pintar a casa, que tá feio, se eu não me mover para mudar essa situação. O problema hoje é que as pessoas só reclamam e não vão atrás de mudar aquilo. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, que quando eu morava lá no Pernambuco, foi uma mudança muito grande assim, foi quando eu passei a morar numa casa só com a minha família, eu, Rafa e Brian, e começar a ter as minhas responsabilidades, porque até então quando eu morava com a minha avó, ela me ajudava muito, fazia mais do que eu, e eu aprendi a viver, a andar com as minhas próprias pernas. Foi necessário, eu estava sentindo a necessidade. E quando eu saí de lá, eu fui muito julgada por muitos, mas eu estava correndo atrás de mudar aquilo. Não adianta eu falar que eu quero certas coisas se eu não correr atrás. E aí quando chegou lá no Pernambuco, passamos por muitas coisas, eu tinha muito medo de colocar Brian na escola, eu só queria colocar quando ele tivesse uns 3, 4 anos, que ele estivesse falando bem, pra falar, mãe, fizeram isso comigo, fizeram aquilo, porque hoje a gente sabe como que tá a violência, principalmente nas creches, né? E aí eu queria trabalhar, e eu falei, eu vou colocar Brian na escola, com muito receio coloquei, e aí aconteceu certas coisas assim na escola, dele reclamar, e sabe, mãe de primeira viagem, a gente não sabe muito bem como lidar com aquilo. E eu já vivia num estresse muito grande, uma carga emocional muito grande, muitas mudanças, muitas coisas. E eu lembro que nesse dia, acho que foi a primeira crise que eu tive de ansiedade lá. E aí a enfermeira falou assim, você é muito nova para ter isso que você tem. Eu não estava entendendo, eu não sabia. Eu já tive essas crises de ansiedade há alguns anos atrás e não sabia o que era. E aí o médico falou que eu tava com síndrome de ansiedade. E aí tempo vai, tempo vem, eu fui por conta procurar um psicólogo e a gente conversava muito. E aí eu passei com o psiquiatra e ele falou, não, até então a psicóloga achava que era bipolaridade. E aí com o psiquiatra ele falou, não, que eu tava com depressão e ansiedade. E quando você recebe um diagnóstico desse, o mal de todo mundo que recebe é não aceitar. Porque quando a gente aceita as coisas ficam mais fáceis. A gente consegue ver as coisas de outra forma. E eu falava que eu aceitava, mas lá dentro, no fundo, eu não aceitava. E aí era como se eu tivesse
Para tudo que eu fazia, todo mundo que eu conversava, eu era coitada, entendeu? As pessoas me olhavam torto e não é fácil. Mas dentro de tudo aquilo que estava acontecendo, eu me via como a vítima, eu me fazia como a vítima. Eu estava me fazendo de coitada, porque eu podia olhar para aquela doença de outra forma e falar, não, eu vou superar. Mas não, eu passei meses assim. Ah, tô assim por causa da depressão, tô assim por causa da ansiedade. E ao invés das coisas diminuírem, elas estavam se intensificando. E aí eu comecei a perceber que aquilo não estava saudável para mim, que eu tinha que mudar meu pensamento, porque o poder tá aqui. E aí eu comecei a ver as coisas de outra forma. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Não adianta a pessoa falar que fez de tudo. Eu não tô criticando quem tem depressão nem nada. Eu tô falando da minha história, o que eu passei, tá? É a minha opinião comigo. Eu falei, eu não aceito, eu não quero. E aquilo veio de dentro. Então o que eu fiz? Eu comecei a mudar. Todo pensamento negativo que vinha, eu revertia ele. Eu não aceitava. Eu falava, não, não é isso, não vai ser assim. Pensava uma coisa negativa, não vai ser assim. E aí, todo pensamento ruim que vinha, eu convertia ele em alguma coisa boa, tentava sempre pensar em coisas boas, e aquilo foi saindo da minha cabeça. Porque, gente, a nossa cabeça ela é muito poderosa. Eu sei que precisa de remédio, eu tomei remédio. E quando eu cheguei aqui em São Paulo eu ainda estava tomando, só que eu já estava parando. E aí eu fui parando e parei de vez. E aí vocês vão falar, mas você não sente nada. Todo mundo tem seus altos e baixos. Tem dia que eu tô mais triste, tem dia que eu tô muito eufórica. É o normal do ser humano. Mas aceitar que eu tenho isso, eu não aceito. E, gente, quando eu falo assim, que quando eu tive o diagnóstico, eu não aceitei, que eu não tava aceitando, porque assim, a gente tem que aceitar aquilo que a gente tá recebendo, nesse caso o diagnóstico, para poder fazer a mudança. Então, quando eu digo que eu não aceitava, aquilo se tornava mais difícil. Eu estava cada vez me afundando mais. Então, quando eu aceitei que eu tinha, eu posso começar a mudar, entendeu? Então, eu quero que vocês entendam, quando eu digo que eu não aceitei e depois aceitei, é para poder fazer a mudança. E no futuro, no caso, depois que eu começo a mudança, eu não aceito que eu tenho aquilo pra mim. Eu só aceito que eu sou saudável, entendeu? Eu aceito que eu sou feliz. Eu aceito que eu não tenho ansiedade. É isso que eu quero que vocês entendam. Pra não ficar uma coisa contraditória que eu tava editando agora e eu vi, as pessoas podem não entender, que uma hora eu falo que aceito, outra hora eu falo que não aceito, entendeu? Então eu espero que eu tenha deixado clara essa parte aí pra vocês. E bora continuar com o vídeo. E se alguém falar pra mim, você tem? Eu falo, eu fui diagnosticado, mas eu não tenho. Por quê? Porque eu quis fazer a mudança na minha vida. Eu acredito muito na lei da atração. Eu estava muito conversando com uma prima ontem sobre isso. Inclusive ela vai ver o vídeo e vai lembrar. E o que a gente faz? A gente reclama demais. Mas a gente está fazendo, tá dando algum passo para mudar aquilo? Eu não vejo. Eu dei o primeiro passo. Eu falei, eu não aceito. E eu fui começando a mudar as minhas atitudes, mudando os pensamentos. Eu tenho um cansaço extremo, mas eu levanto, eu ligo uma música, eu começo a fazer as coisas. Porque se eu deixar, isso daqui manda nisso. E se eu deixar, ele manda do jeito que ele quer. A nossa mente, o subconsciente da gente, ele é muito poderoso. Então eu não preciso estar pensando 24 horas em alguma coisa para ela não estar lá. Em pequenas ações, em pequenos gestos, em pensamentos, em atitudes. Então eu vejo a mudança. Eu tenho que pensar positivo, mesmo que a coisa esteja dando o mais errado possível. A gente tem que ser grato por todo dia acordar, por todo dia ter o fôlego. O que a gente faz para... Eu quero emagrecer. As pessoas vivem na academia e não emagrecem por quê? Porque não adianta o corpo estar lá batalhando e a nossa mente está estagnada do mesmo jeito. Eu pensar gordo, eu comer gordo, eu agir como gordo. Entende o que eu quero dizer? A nossa mente é que comanda tudo. Então, se eu começo a colocar palavras positivas na minha vida, se eu começo a fazer coisas positivas, às vezes a gente está dirigindo, um exemplo, e aí vem um cara, fecha a gente. O que a gente faz?
sai, grita, arruma briga. Vale a pena? Não vale, porque a gente não sabe o que o outro tá passando. A gente só sabe o que a gente sente, o que a gente tá passando agora. Ninguém quer saber se você teve um dia ruim, se você foi mandado embora, se algum parente seu morreu. Ninguém quer saber. As pessoas só estão em conflito. O mundo hoje ele só vive em conflito. Isso é saudável? Não é. Isso traz energias boas? Não traz. E o que a gente faz para mudar isso? Nada. Então você que está me assistindo, eu sei que você passa por alguma coisa que você pensa não tem saída, não dá, eu preciso de ajuda. Primeiro mude o seu pensamento, muda dentro de você. O que você acha que você pode fazer para você para melhorar aquela situação? Eu dei o primeiro passo, eu falei, eu não aceito isso para minha vida, eu vou ser uma pessoa feliz. Hoje eu levo a vida de uma forma mais leve, eu brinco mais, eu vivia muito estressada, gritando e sabe? E aquilo estava desgastando. Aquilo já estava desgastando o meu casamento, desgastando a relação com meu filho. O que eu fiz? Eu falei, eu não quero isso, eu quero viver feliz, eu tenho uma família linda. Eu tenho que aproveitar. A vida é muito curta pra gente perder tempo com coisas fúteis. Perder tempo com raiva. Perder tempo brigando com as pessoas. Não vale a pena. Você sabe o que você é dentro de você. Eu sei o que eu sou. Não me importa o que os outros pensem. O que importa é o que Deus pensa de mim e o que eu sou, o que eu sei que eu sou. O que importa é que eu vou olhar para o meu filho e vou saber que ele tá feliz. Vou saber que ele tem uma mãe que entende ele, entendeu? Porque não adianta a gente tacar pedra aos ventos, falar eu sou assim, esse é meu jeito e viver atacando as pessoas. A gente tem que mudar para nossa mudança refletir nas pessoas. Se você só taca ódio, se você só taca raiva, se você só taca inveja, você não vai ter coisas boas. A gente trabalha com a lei da atração, mas de forma negativa. A gente tem inveja, a gente tem raiva de certas pessoas. E o que a gente recebe de volta? Não é fartura, não é dinheiro, não é paz. A gente recebe o dobro de coisas ruins. E a gente tem que mudar isso para poder viver bem. Se eu transbordo amor para as pessoas, por mais que as pessoas não gostem de mim, elas vão ver que eu estou iluminada, que eu estou com paz em mim. E que qualquer ofensa do outro que vier a mim não vai me atingir. Eu tenho que saber quem eu sou primeiramente. A gente tem que se olhar, fazer perguntas para nós mesmos e buscar a mudança. Então eu convido você agora. Se pergunte o que você tem feito da vida, quem você é, como você canaliza as coisas boas para sua vida. Você tem corrido atrás daquilo que você deseja? Se pergunte. Vamos olhar para nós e olhar para as pessoas de forma diferente, olhar com afeto. As pessoas, elas dão aquilo que elas têm dentro dela. Se você é ofendido por uma pessoa, você sabe que dentro daquela pessoa tem raiva. Então vamos mudar. Eu sei porque eu fui uma pessoa com raiva. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem seu momento. Mas a gente tem que tentar mudar. E mais uma vez, eu falo, mas não é fácil. É um trabalho diário que a gente tem que lutar diariamente para tentar ser pessoas melhores. Eu não digo que eu não erro, que eu não tenho raiva, mas a gente tem que tentar mudar. A gente tem que tentar ser pessoas melhores. Não estou dizendo que eu sou perfeita, porque ninguém é. Mas a gente é capaz de ser pessoas melhores. A mudança ela é diária, ela é constante. Então vamos ver o que a gente quer para nossa vida, né? O primeiro passo é você tentar. Se você ficar procrastinando, se você ficar deitado e falando, não consigo, não dá certo, não sou capaz, você não vai conseguir, não vai dar certo e você não vai ser capaz. Então mude o seu pensamento para coisas positivas, olhe as coisas de outra forma, porque tudo tem solução nessa vida. E caminhe do lado de Deus, peça direção a Ele, porque a gente precisa. Ele não precisa da gente, mas a gente precisa dele. E Deus é amor. Se você não conhece a Deus, você não conhece o amor. Então vamos olhar mais pra gente,
Vamos olhar para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, porque esse é um trabalho de 24 horas, você pensar positivo, você agir positivo, para você receber coisas positivas na sua vida. Então eu deixo essa reflexão aí para você. Se pergunte, olhe para dentro e olhe para as pessoas com afeto. Você não sabe o que as outras pessoas passam. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem que eu quis passar aqui para vocês. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre essa história da depressão, da ansiedade, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre isso, beleza? Até o próximo vídeo. Beijinhos de luz. Tchau!